Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sou o professor Samuca, uma aulinha de história bem interessante aqui sobre um tema bem importante da história do Brasil, é a República Velha. Se a gente se situar dentro da história do Brasil, vai perceber que a República Velha fica aqui na última fase, tá? Desde 1889 até os dias atuais. Porém, é lógico que na época eles não se chamavam de República Velha, né? Na época a República era uma novidade. Esse é um termo dado posteriormente, a posteriori, beleza? Então, naquele momento a República representava uma novidade quando ela foi proclamada lá no dia 15 de novembro de 1889. Então, o tema da nossa aula é República Velha. Vamos começar aqui a tentar entender de onde veio essa república. Vamos lembrar que o Brasil, nesse momento, era um império. Nós tínhamos Dom Pedro II no poder desde 1840 até a data do dia 15 de novembro de 1889, 49 anos do mesmo cara no poder. Dá uma olhada nessa imagem aí, representa bem como que o Brasil estava se sentindo, né? O imperador está ali velho, caquético, ultrapassado, né? Essa é a ideia que a charge tenta representar, que precisava de uma mudança, essa crise imperial. Dom Pedro já tinha tido alguns problemas, como por exemplo a chamada questão religiosa, né? Onde ele tinha entrado em desacordo com a Igreja Católica, tinha também entrado em desacordo com os proprietários de escravos, os proprietários de terra, ali dentro do movimento abolicionista, o pessoal que queria abolição e esses proprietários não queriam. E o último grande problema que Dom Pedro vai ter vai ser com os militares. Os militares brasileiros tinham participado da Guerra do Paraguai, tinham contribuído com o país naquele momento, mas se sentiam desvalorizados, desprestigiados por uma série de fatores, uma série de problemas que vinham acontecendo. Então, ali na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, esses militares vão acabar por proclamar a República no Brasil, né? Dia 15 de novembro de 1889, a gente tem a proclamação da República no país. Apesar de você ter uma série de movimentos sociais que vão acontecer ali no final do século XIX, que pensam em final do Império, que reclamam do próprio imperador, nesse momento aqui, nessa situação, nós não encontraremos a participação da população brasileira. Você não tem a participação do povo nesse fator, nesse momento importante, não. A República foi proclamada pelos militares, ok? Beleza? Então, a partir do dia 15 de novembro de 1889, o Brasil passa a ter um regime republicano. Precisa reorganizar a estrutura, precisa fazer de novo esse país, vamos colocar por aí. E uma nova Constituição vai ser feita 2 anos depois. É a Constituição de 1891, a segunda da história do Brasil. A primeira tinha sido lá durante o período imperial e agora uma nova realidade, também uma nova Constituição, que traz uns elementos aí interessantes para a gente perceber. O primeiro deles vai falar que o Estado é laico, ou, em outras palavras, não existe mais uma religião oficial, uma interferência religiosa no Estado, no governo brasileiro, no Brasil de uma maneira geral. Até então, isso existia. Desde a primeira Constituição, somente uma religiosidade podia acontecer, que era a religião católica. Agora todas serão aceitas, qualquer possibilidade de religião será aceita e isso não vai influenciar no Estado brasileiro. Beleza? Segundo ponto importante, o voto continua sendo aberto e isso vai gerar uma série de problemas que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então o voto não era secreto, como é hoje em dia, em que você vota lá, entra na cabininha e ninguém mais te enche o saco, ninguém sabe em quem você votou se você não abre a boca. Naquele momento o voto ele era aberto. E sendo aberto facilitava para que as pessoas pudessem saber para quem você votou e como essas situações acabavam se resolvendo de uma maneira muito ruim, a gente vai ver daqui a pouquinho. E também vai extinguir o poder moderador. Poder moderador que era exercido por Dom Pedro, né? Dentro daquela estrutura poder legislativo, executivo e judiciário, acima desses 3 poderes, o poder moderador, ele não vai existir mais a partir dessa Constituição. Então a realidade brasileira no começo vai ser a seguinte: a República foi proclamada pelos militares, nós teremos 2 governos militares chamados de República da Espada, é a primeira fase, vai até 1894, e posteriormente nós teremos governos de pessoas da população civil, da população comum, beleza? Então, esse é o quadro que a gente vai encontrar. Nós não entraremos aqui no nosso vídeo em cada um dos governos, porque é uma fase muito longa. Você pode ver comigo aqui, ó, quase 40 anos, mais de 40 anos desse momento. Então, assim, não dá para nós entrarmos detalhadamente em cada um dos governos, nós veremos em situações gerais, que isso é muito mais importante para a nossa aula. Maravilha? Vamos lá.
Uma das grandes questões do período republicano é o chamado poder oligárquico. Tá? Oligarquia é quando você tem um pequeno grupo no poder que utiliza desse poder econômico, do acesso à terra que ele tem, numa situação econômica privilegiada, para que também ele possa ter um acesso à política. Nesse momento da história do Brasil, nós teremos o chamado coronelismo. Maravilha? As regiões eram tomadas por poderes locais, por pessoas, geralmente proprietários de terras. Né? O Brasil, nesse momento, era um país estritamente agrário, a maioria da população vivia no campo, taxa de analfabetismo altíssima. Né? Então, esses coronéis mandavam na política nacional. E aí, uma expressão muito comum, muito praticada naquela época, era o voto de cabresto, que é aquele instrumento utilizado para controlar os animais, para controlar o cavalo. O voto de cabresto foi uma expressão utilizada para poder representar que o voto, como ele era aberto, ele não entrava numa situação em que a pessoa votava em quem ele queria, mas em quem os coronéis queriam, em quem a situação local favorecia. Então, dificilmente as coisas mudavam. A permanência dos problemas, das situações, era muito comum nesse momento. Então, esse é um ponto bem importante. A questão do poder oligárquico, o voto de cabresto e o coronelismo são elementos bem interessantes para a gente perceber como funcionava a chamada República Velha. Fechou? Vamos lá. Próximo item. Movimentos sociais. Uma série de movimentos sociais vão acontecer no Brasil nesse momento. A gente vai ter aqui no Brasil um país muito grande, com uma série de problemas, com uma série de particularidades para cada uma dessas regiões brasileiras. Então você pega, por exemplo, na região Nordeste, nós encontraremos alguns movimentos ligados à questão agrária. Pega lá Canudos no finalzinho do século XIX, contra a República, vai ter uma série de elementos da população que passa fome, que não tem acesso à terra. Você pega lá o fenômeno do cangaço, veja bem, aluno, eu não falei palavrão, eu falei cangaço, presta atenção na aula, hein? O movimento do cangaço, o mais famoso dos cangaceiros ali, o Virgulino Lampião, também relacionado à exclusão social. Nós teremos aí no Nordeste a questão do Padre Cícero, né? Toda uma situação religiosa ligada às pessoas mais pobres, a questão do sertanejo no Nordeste. Descendo um pouco mais, indo ao sul do Brasil, a região central e parte sul, teremos já a formação de algumas greves operárias na região de São Paulo, por exemplo, que está começando um processo de industrialização ainda incipiente, bem inicial mesmo. Teremos no Rio de Janeiro, por exemplo, a questão da revolta da vacina, lá no comecinho do século XX, uma revolta marcada que não era simplesmente contra a vacina da varíola, mas era contra a opressão do governo, vai ter um quebra-quebra, os caras derrubaram o bonde geral, algumas pessoas chegaram a morrer, né? Então percebam aí que a população não ficou quieta, não aceitou aquilo que estava acontecendo, esse poder oligárquico, existiram movimentos sociais que marcaram esse momento. Mas nem sempre eles conseguiram concretizar os seus ideais. Às vezes o poder político, o poder econômico falava mais alto, ok? A economia brasileira era uma economia estritamente agrária. No final do século XIX, o Brasil tinha dois grandes produtos. Tá? No final do século XIX, ali por volta de 1890, a borracha tinha se tornado um grande produto. Tá? Pelo surto do látex, produto esse, a borracha que estava sendo utilizada ali para as bicicletas que tinham acabado de ser inventadas, o automóvel que estava começando a se popularizar na Europa, nos Estados Unidos. Então vai ter um breve surto da borracha, ela vai ter uma importância na pauta de exportações do Brasil. Mas o grande produto, desde o segundo reinado, durante todo o período da República Velha, vai ser o nosso amigo café. Então na pauta de exportações, o café vai ter uma importância muito grande nesse momento da história do Brasil durante a República Velha. Dependíamos muito do café. O Brasil era o maior produtor mundial do café. Chegava sozinho a produzir a quantidade de cafés, de sacas necessárias para o mundo inteiro, e isso gerava uma série de problemas. Porque se eu tinha uma quantidade muito grande sendo feita, né, sendo realizada de café, de sacas de café produzida, eu também tenho uma demanda. Só que se a produção é muito alta e essa demanda não é tão condizente, o preço desse café começa a cair. Isso vai acontecer nesse momento. Então essas oligarquias, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, vão conduzir a política brasileira porque o café está ligado principalmente ao estado de São Paulo. São Paulo e Minas vão articular aquilo que foi conhecido como política café com leite. Os dois usam da influência econômica para ter um poder político durante esse período. Maravilha? Só que em 1929, nós teremos uma situação econômica mundial que vai agravar a situação brasileira. O Brasil dependia, para ter dinheiro, de exportar o café, mandar para fora para ter dinheiro, para conseguir ter o dinheiro, para poder realizar as coisas internamente.
Mas com a crise de 29 e o café sendo um supérfluo, um produto de sobremesa, uma sobra, imagina você aí, dona de casa, né? No momento de crise econômica, você começa a cortar aquilo que é um supérfluo, aquilo que não é estritamente necessário. O café é um supérfluo, você pode viver sem o café. E vai ser o que vai acontecer quando os Estados Unidos entram em crise lá em 1929. Os americanos cortam a compra do café, os europeus cortam a compra do café, e o Brasil não consegue mais exportar, fazer com que o dinheiro entre na economia nacional, o que vai agravar o quadro econômico do nosso país. Sem conseguir a entrada desses produtos, a economia entra em colapso, os produtores de café batem na porta do governo, conforme o convênio de Taubaté assinado lá no comecinho do século XX. Eu falo assim, ô, seu presidente, queremos que você compre o nosso café. O café está estocado lá, não tem para quem mandar. O presidente da época, o Washington Luiz, acaba não comprando o café porque ele não tem essa condição. Os cafeicultores ficam contrários a esse presidente. A situação da República Velha vai se agravar nesse momento aí, esse é um dos grandes fatores, mas por uma série de outros fatores. Ainda era um país agrário, mas agora estava começando a se urbanizar, a se industrializar, e novos personagens começam a aparecer por aqui. E aí acaba essa república com a Revolução de 1930. Vai ter todo um quiprocó, todo um problema na eleição de 1930, marcada por uma série de corrupções, de fraudes eleitorais, que vão acabar conduzindo o candidato derrotado Getúlio Vargas à presidência da República. Então, em 1930, por uma revolução, por ordem dos militares e de alguns grupos oligárquicos, Getúlio Vargas acaba se tornando presidente do Brasil, mesmo sem ter vencido a eleição. Ele é conduzido por meio desse golpe, dessa revolução de 1930 à presidência da República. Maravilha? A gente encerra nossa aula por aqui. Tem exercício para você realizar a tarefinha de casa. Faça aí, com o coração, maravilha. Se liga na aula e a gente volta na próxima. Fechou? Forte abraço.